dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ronaldo Dias com mais um programa Antena Taboão. O nosso programa de entrevistas direto de Taboão da Serra, procurando as nossas pessoas, o nosso povo que faz a diferença. Hoje eu tenho o prazer de receber esse amigo, uma grande pessoa, o Pastor Marcos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dr. Ronaldo Dias, pela oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estamos assistindo, né? A gente não sabe nossos que amigos, assistir, pode né, ser à noite ou durante o dia, mas é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Deixa eu apresentar. É o Marcos Cavalcante, mas mais conhecido como Pastor Marcos Cavalcante. Esse moço, esse jovem aqui tem 48 anos. Como é que tinha tão jovem assim? 48 anos. 48 anos, casado com a pastora Silene Cavalcante. 3 filhos, o Elias, a Keren e o Jonathan. 2 netinhos já? 2 netos. Mas não parece que não já parece. é vô, rapaz. Não parece Verdade. mesmo, viu? João Bernardo, Maria Alice, formado em teologia, bacharel em psicologia, Exato. cursando pós-graduação em psicologia organizacional e do trabalho, Exato. 2 vezes diretor regional de diaconato e 2 vezes diretor regional de cidadania da Igreja do Evangelho Quadrangular, tá? 27 anos de conversão, dos quais durante 15 anos como pastor da igreja, pastor titular, né? E hoje também é o diretor da Casa Recuperação Hei de Vencer e também já foi assessor parlamentar. Que currículo, hein, moço? Já fez muita coisa aqui para a nossa cidade, hein? Parabéns, pastor. Obrigado. Seja bem-vindo, pastor. 27 anos de conversão é uma vida, não, pastor? É verdade. E durante 15 anos trabalhando em prol Como pastor titular. Procurando realmente ganhar mais vidas para Jesus. Sim, fazendo um trabalho bastante focado no mesmo bairro. Durante 15 anos consecutivos, não mudamos. Né? Ficamos ali dando assessoria para as famílias do bairro, jovens. Não é fácil não, né, pastor? Não é fácil. A sua formação como pastor e logo depois como psicólogo, existe algum tipo de conflito em relação a isso? Porque, na verdade, o senhor tem uma vocação, o senhor tem um encontro através da palavra, através da Bíblia, e logo depois o senhor vai estudar, fazer psicologia, vai tentar entender a mente humana. Existe algum conflito nesse sentido, pastor? Então, o chamado pastoral, ele se deu a partir do momento que eu entendi que eu poderia ser mais do que membro na igreja. E eu senti a vocação em 1997, quando eu ingressei no seminário de teologia. Quanto tempo é um seminário hoje? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Durante 4 anos consecutivos nós estudamos. Todos os dias? Todos os dias. Nos preparamos. Avaliação, provas e trabalhos. É um seminário como outros, né, de qualidade, só que ele é do Instituto Teológico Quadrangular. Perfeito. Que tem um peso também diante dos ministérios. É uma igreja muito importante. Muito. Hoje a Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil, ela deve ter quantos membros aproximadamente? Olha, exatamente a quantidade de membros, eu não sei dizer, mas a Quadrangular está no Brasil desde 1951. É uma igreja pentecostal, não é? Pentecostal, foi fundada nos Estados Unidos pela missionária Aimee Semple McPherson, e ela veio para o Brasil em 1951, onde se deu início aos trabalhos com o missionário Harold Williams. Na Amazônia, né? Aqui no Brasil. E de lá para cá a Igreja Quadrangular vem crescendo. Nós temos igrejas no Brasil todo, em todos os estados, e em cada região, se você procurar uma igreja quadrangular, ela vai estar ali de portas abertas para te receber. Na verdade, a formação em psicologia, te dá mais respaldo ainda nessa sua autoridade espiritual. Por que eu me interessei pela psicologia? Na verdade, já era pastor, mas eu queria entender um pouco da mente humana. Porque o pastor ele tem um pouco de tudo, né, doutor Ronaldo? Sim, ele é um psicólogo. Ele é psicólogo, ele é conselheiro, ele é pai. Alguns até usam esse jargão, né? Pastor. Pastor. E ele cuida das almas, né? E muitas vezes nós presenciamos pessoas com algumas síndromes, né, de sofrimento, algumas deficiências psicológicas. Cientificamente o senhor entende aquele problema da pessoa que não necessariamente é um problema espiritual. Exatamente, porque a psicologia ela é uma ciência que estuda a mente humana, o comportamento humano. E muitas vezes, não digo todas, sem generalizar, mas a igreja ela tem espiritualizado muito alguns sintomas dentro da igreja.
E que na verdade são sintomas psicológicos. Então, e muitos pastores acabam espiritualizando, né? Vamos dizer de uma forma assim, mais aberta. Nem tudo é demônio. Muitas coisas são psicológicas, são sofrimentos e angústias que o ser humano precisa de cuidado profissional. É que o ser humano tem uma prática de, infelizmente, sempre culpar os outros, né? Sim. Ou é o vizinho, o amigo, a mulher, a esposa, ou é o diabo. Ou é também, Deus, né? Ou é Deus, ou é o diabo, né? Não tem exatamente. jeito, isso é muito complicado, Exatamente. né? Mas o embasamento realmente técnico em cima, realmente, através da visão científica do problema, ajuda e corrobora muito realmente dentro da liturgia do cargo. Agrega, né, doutor Ronaldo? Eu acho que agrega, porque a formação acadêmica, a psicologia, ela era vista como uma ciência para doido. Quando se falava que ia fazer psicologia, falava, pastor, mas você vai fazer psicologia, você poderia fazer direito, né? Poderia fazer odontologia, você poderia dar mais assessoria. E eu falei, não, mas eu quero fazer psicologia porque eu quero entender a mente humana de uma forma geral, porque como pastor, nós estudamos o corpo, a alma e o espírito, mas existem algumas coisas na mente que só a psicologia consegue realmente entender e tratar. Porque hoje nós sabemos, nós acabamos de sair agora do Setembro Amarelo, eu vi que você deu uma ênfase bacana, né, nesse tema, e sabemos que o Setembro Amarelo ele vem falando muito da questão do suicídio. Nós até nós tivemos aqui a oportunidade de receber a doutora Eunice, que é uma especialista, num dos capítulos do livro ela aborda realmente a depressão que ocorre entre pastores e o suicídio de pastores também, em função, sabe, do peso que esse profissional carrega também, porque ele tem muita responsabilidade, não é fácil não, né? As pessoas às vezes acham que o pastor, existem muitas igrejas, gente, a gente tem que olhar muito, existe uma diferença muito grande entre igrejas pentecostais tradicionais, as igrejas neopentecostais. As igrejas pentecostais têm todo um trabalho muito elaborado, sem, por favor, fazer nenhuma crítica a nenhuma delas, mas existem formas, dogmas distintos de cada igreja, né? Mas, pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é de Taboão mesmo? Taboão da Serra. É mesmo? E como é que é a sua história aqui em Taboão? Meus avós paternos, chegaram em Taboão da Serra em 1962. Puxa vida, 62? 62. Meu pai, né? Na época, ele conheceu a minha mãe no Jardim Freitas Júnior. O senhor deve conhecer. Na época que eram olarias aqui. Eram olarias, exatamente. Os tijolos eram fabricados nas olarias. E meu avô, ele vendia cocada na rua para sustentar a família. E eram 7 irmãos, né? Um deles veio casar com a minha mãe, que é o meu pai. E eu nasci em 1971. Aqui mesmo em Taboão da Serra. O senhor nasceu um ano depois de mim, pastor. Um ano depois? Um ano depois, eu sou de 70. Legal. Sou de 70. Estamos próximos, né? O senhor está bem melhor que eu. Tem então, cabelo, de lá para cá, atlético. Né? Eu estou precisando voltar para academia. Aqui em Taboão da Serra. E essa vida toda realmente em Taboão da Serra, o que o senhor percebeu da evolução da nossa cidade aqui hoje? Então, Taboão da Serra, eu tive um contato, abrindo aqui um leque político, né? Em 1982, lá no Jardim Freitas Júnior. Quando ele entrou em política em 82? Em 1982, com 11 anos, eu fui ajudar meu tio. Foi candidato? Meu tio Gessé Cochoeiro, muito conhecido aqui na região. Na época do Taboão da Serra ainda era terra, né? Barro, era um lugar bastante assim. Mas o prefeito, se eu não falho a memória, é Armando Andrade. E eu fazia em 82. Em 82, se eu não me engano, o Buscarini ganhou junto com aquela... Houve uma transformação, o PMDB ganhou muitas prefeituras e o Franco Montoro ganhou o governo do estado de São Paulo, se eu não me engano, e provavelmente o Buscarini foi eleito nesse ano em 82. Então, em 82 meu tio veio candidato a vereador. Por qual partido, o senhor lembra ou não? Não lembro, faz muito tempo. Eu tinha 11 anos, mas eu lembro que foi o meu primeiro contato. E eu me lembro que o nosso pagamento, né, naquela época era um lanche embrulhado num papel alumínio, né, um refrigerante, e nós saímos distribuindo os santinhos. Não era mortadela não, né, pastor? Rapaz, eu acho que era. Puxa, já começou lá atrás a história da mortadela, hein, pastor? Era mortadela e tubaína, você lembra da tubaína? Não, meu Deus. Era mortadela e tubaína. Então eu ajudei muito meu tio, Gessé Cochoeiro, de 82 para cá. Taboão
passou por uma transformação, mas não a ponto de nós avaliarmos em relação às cidades vizinhas. Porque se nós formos avaliar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da nossa cidade, nós estamos aí no ranking bem abaixo de cidades como Santo André, cidades bem desenvolvidas, Barueri, Alphaville, exatamente. As cidades aqui que norteiam, tá bom, mas as cidades aqui mais para lá, Osasco, Alphaville, etc. Então, Santo André, que foi considerada uma das primeiras cidades com índice de desenvolvimento humano, uma das primeiras cidades do Brasil. Então, eu acho que tá bom, tem muita coisa para crescer, desde que nós tenhamos aquela consciência que tá bom, precisa renovar. Se eu não me engano, acho que nós tivemos somente 4 prefeitos desde 77. Desde essa época, são os mesmos que saem e voltam, entram e voltam. Só eles têm competência. E eu me lembro que, assim, né, a nossa cidade ela cresceu verticalmente, né? Mas hoje nós temos aí uma população que está estagnada. Pastor, olha, se eu não me engano, hoje, dados do IBGE, nós estamos quase em 280 mil pessoas e são 14.500 pessoas por quilômetro quadrado. É a maior concentração do Brasil. Eu já disse isso em outras oportunidades aqui. É muita gente, são muitos problemas. Mas veja bem, o senhor gosta de política, o senhor é pastor. E você percebe que pelas últimas eleições, até o governo Bolsonaro também percebe-se isso, que houve uma aproximação muito grande das igrejas, e as igrejas, à medida que o tempo passa, elas se envolvem ainda mais no processo político. O senhor, como pastor, o que o senhor pensa dessa associação política e religião? Veja bem, há 27 anos eu estou no mesmo ministério e durante 2 mandatos eu fui coordenador regional de cidadania. O que o coordenador regional de cidadania faz? Ele cuida da parte política da igreja. Eu, particularmente, ajudei a eleger 3 vereadores em Taboão da Serra. Entre esses 3 vereadores, um deles eu fui assessor parlamentar na Câmara Municipal de Taboão da Serra. Conheci bastante a estrutura da cidade, né, do governo, de como funciona. E eu fui um dos que abri as portas para alguns vereadores chegarem até a igreja. Porque a igreja estava desacreditada no cenário político da nossa cidade. Por quê? O senhor fez esse meio de campo? Eu fiz a ponte, vamos dizer assim, né? Porque a igreja, ela é procurada somente na época de política. Isso é complicado, né? Um oportunismo muito grande. Isso é decepcionante porque eu vivi isso. A igreja tem obras sociais eu que vivi, precisa realmente dessa parceria com o governo. Precisa. A igreja, doutor Ronaldo, é uma organização que ajuda a resgatar jovens das drogas. Supre necessidades que normalmente o poder público não consegue corresponder. Exato, não atende. O senhor viu que eu também sou vice-presidente, diretor da Casa de Recuperação e de Vencer. Nós trabalhamos com dependente químico há mais de 20 anos. Eu ajudo a recuperar dependentes químicos. Né? E quando nós precisamos de um apoio efetivo, nós não temos. Então a igreja ajuda a recuperar, pastor, restaurar famílias. Desculpa interrompê-lo, mas nós já tivemos representantes dos movimentos evangélicos de várias igrejas aqui que já ocupam cargos hoje. Como é que o senhor vê hoje o papel e o desempenho dessas pessoas? Foi positivo? Olha, houve avanço? Sinceramente, deixou a desejar. Deixou a desejar. Porque o fato de ter um nome, 2 letras antes do nome, PR, pastor tal, vereador, bispo tal, vereador, muitas vezes tem só levado a imagem daquela pessoa como a pessoa que ele, na verdade, não representa a organização que ele está lá. Nós tivemos aí vereador que teve 4 mandatos de uma grande igreja, não só de Taboão da Serra, mas de São Paulo. Tivemos pessoas aí que são de igrejas grandes, além da Quadrangular, tem outros vereadores também, mas que decepcionaram. Por quê? Pelo que eu entendo, até hoje, eu não vi nenhum projeto que diz respeito... O vereador deve ser vereador da população, correto? Mas se ele representa o segmento, ele tem que fazer alguma coisa. Então eu não vi nenhum projeto que diz respeito às igrejas, inclusive, abrindo aqui um parênteses, nós temos um setor no executivo que é uma portaria que trata de assuntos
religiosos. Mas é concernente apenas às igrejas evangélicas ou trata de toda a religiosidade? O correto seria tratar de todas ou das igrejas, porque o representante que está lá ocupando essa função é um pastor. Ele é um pastor. E eu não vejo nenhum trabalho de peso que diz respeito à igreja em Taboão da Serra. Começando, o nosso conselho de Taboão da Serra não funciona há anos. Nós não temos aqui um evento que seja um evento marcante para a igreja católica ou evangélica. Nós não temos algo assim que seja... A Paixão de Cristo é um grande evento. A Paixão de Cristo é da Igreja Católica. Na verdade, só que não é um evento que é organizado pela própria igreja. Não é um evento, por exemplo, um evento marcante no calendário de Taboão da Serra. Mas os evangélicos não têm não tem um evento, não tem nada que realmente... Nós temos lá um memorial da Bíblia na Praça do Taboão, mas não é nada assim que faça todo ano um dia especial para aquele monumento. Certo. Então realmente essa portaria ela precisaria ser muito mais ativa, já está aí indo para o segundo mandato já há quase 8 anos. Então nós precisamos realmente de mudanças, rever essas situações para que a igreja seja participante. Não só eleja representantes que não representam, né? Mas pessoas que realmente estejam lá, de fato, fazendo aquilo que tem que fazer pela igreja. Entendo. Não somente ser uma figura que tenha uma representatividade lá humana, mas que seja um representante da igreja verdadeira. Simplificando, o senhor já trabalhou muito na política, sim, mas infelizmente não chegou ao objetivo que seria ainda bem comum não. A todas as igrejas. Ainda né? não, mas, ótimo, pastor. Mas nós cremos que vai chegar esse dia. Não, com certeza. A política ela é feita dessa forma mesmo. Nós devemos sempre avaliar as pessoas que colocamos no poder. É muito importante, através do voto coloca-se, através do voto tira-se. É muito importante que realmente a população tenha sempre interesse pela política, sim, né, pastor? Sim, isso é importante. Sim. Mesmo o senhor tomando as suas pauladinhas, apanhando um pouquinho, sim, mas está sempre motivado e pensando sempre no futuro da nossa cidade. Já me perguntaram uma vez por que eu não desisto da política. Eu amo política. Eu gosto de fazer política. E eu digo para as pessoas o seguinte: quem não gosta de política é governado por quem gosta. Por quem gosta, é verdade, né? Meu amigo, olha, estive hoje aqui com o pastor Marcos. Seria tão bom se nós tivéssemos aqui mais tempo, pastor, mas nós já estamos com quase 20 minutos, é um bom tempo de programa. Ótimo. Esse moço aqui tem um currículo fantástico, tem muita bagagem, tem muito conhecimento, é uma pessoa que realmente vai voltar em outra oportunidade, sim, aqui. Quem sabe num diálogo ou numa conversa, um bate-papo interreligioso com outras lideranças aqui, esse convite, essa ideia, tu já foi para um padre que esteve aqui conosco e com certeza o senhor seria o pastor a participar de um evento como esse, viu? Estarei presente, será um prazer. E olha, eu agradeço. Suas considerações finais agora, pastor? Eu queria deixar, nas minhas considerações finais, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, não é o mesmo do presidente. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou cada um de nós. E se Ele nos amou, o amor de Deus é o amor ágape, o amor eterno. Ele quer nos ensinar alguma coisa, enviando Jesus para nos salvar. E através de Jesus, Ele nos dá as ferramentas para que nós possamos amar. E hoje, o que nós menos conseguimos ver na Terra é o ser humano amando o outro. Ou seja, será, que foi o que Jesus falou, quando eu voltar, eu acharei fé na Terra? Porque hoje o que nós mais vemos são as pessoas querendo estar no poder para pisar o outro. Mas nós queremos estar numa posição que Deus nos colocar para ajudarmos o outro. Amém, pastor. Obrigado, pastor, pela sua presença. Obrigado. E eu agradeço a mais um programa, agradeço a atenção de todos vocês que acompanham o nosso canal. O meu muito obrigado e logo mais estaremos de volta com Antena Taboão.